mergulhe nos maiores mistérios do universo. Inscreva-se no Universo de Mistérios, ative o sininho e deixe seu like. Tudo o que iremos apresentar contém um paradoxo insolúvel que intriga cientistas há décadas. Até hoje, ninguém foi capaz de explicar como um planeta comum, em um braço da Via Láctea, se tornou lar da vida. De acordo com um artigo publicado na revista Nature Communications, na primavera de 2022, todos os elementos orgânicos necessários para formar as primeiras moléculas vivas foram trazidos à Terra antiga com meteoritos carbonáceos especiais. Mas mesmo isso não explica como fragmentos inertes separados, que são basicamente nada, se transformaram em estruturas de DNA extremamente complexas. Se cavarmos mais fundo no passado do nosso universo, encontraremos ainda mais paradoxos desse tipo. Se juntarmos todos eles, descobriremos que não somos apenas nós que não deveríamos existir. Não deveria existir nem a Terra como ela é agora, nem a nossa galáxia, nem mesmo o próprio universo. Isso nos leva à questão principal: como o mundo que conhecemos se formou praticamente do nada. Todo o nosso sistema solar não deveria ter se formado no que é agora, incluindo a Terra. Embora a Agência Espacial Europeia, que é a contraparte da NASA, sugira que nosso lar não é um planeta, mas sim o sistema Terra-Lua. A Lua tem uma enorme influência em todos os processos na Terra porque é anormalmente grande. Apenas Ganimedes, Titã e Calisto são maiores que a Lua, mas afinal, eles orbitam os gigantes gasosos colossais, Saturno e Júpiter. Enquanto a origem de suas luas é fácil de explicar, o aparecimento da Lua no céu da Terra ainda é um mistério sem uma resposta conclusiva. De um jeito ou de outro, tudo se resume à hipótese do impacto gigante. 4,5 bilhões de anos atrás, um planeta do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com a Terra em baixa velocidade e os detritos que se desprenderam de ambos os corpos formaram a Lua. Mas como exatamente isso aconteceu? Uma das simulações do supercomputador mais recentes da NASA revelou que isso pode ter acontecido em questão de horas. Nela, o impacto inicial de Theia levou à formação de 3 objetos celestes de uma só vez. Mas um satélite mais massivo caiu de volta na Terra, empurrando a jovem Lua para uma órbita estável. Então, ela se formou em um único dia e tinha o mesmo tamanho que agora. Mas aqui está o problema. Sempre que os astronautas coletavam amostras de solo lunar, eles nunca encontravam rochas que diferissem daquelas da Terra. Isso significa que nenhum dos milhões de fragmentos que voaram por toda parte após a colisão pousou na Lua? Como isso é possível? Na tentativa de explicar essa e outras esquisitices, os astrônomos holandeses Robert de Meyer e Wim van Vestrenen propuseram uma hipótese de explosão nuclear. Você provavelmente imaginou a jovem Terra bombardeada por alguma poderosa civilização cósmica. Mas o que esses dois cientistas assumiram é ainda mais curioso. A crosta terrestre tem uma abundância de elementos radioativos, principalmente urânio e tório. De Meyer e van Vestrenen sugerem que eles eram tão abundantes na Terra ainda derretida e em formação que, em algum momento, eles simplesmente reagiram uns com os outros e bum! Uma explosão muito mais poderosa do que qualquer arsenal nuclear de hoje forçou um pedaço da Terra e eventualmente se tornou a Lua. Não acho que você ficará surpreso quando for dito que essa teoria também tem falhas e não explica os parâmetros da órbita da Lua. Em suma, nossa Lua é tão estranha que às vezes parece que ela simplesmente surgiu do nada. Mas o sistema solar é ainda mais estranho do que isso. No entanto, uma distribuição semelhante de exoplanetas
orbitando outras estrelas, ainda não foi encontrada. Por exemplo, todos os planetas no sistema TRAPPIST-1 são praticamente do tamanho da Terra. Então, por que os dois sistemas diferem tanto? Na verdade, a maioria dos planetas descobertos em outros sistemas estelares são muito maiores que a Terra. Eles são chamados de superterras. Além disso, a maioria dos sistemas com estrelas semelhantes ao Sol tem todas as órbitas dos planetas compactadas em torno de onde só temos Mercúrio. Tão anômalo como nosso sistema solar se formou, as teorias padrão dizem que há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, no lugar do sistema solar, havia este disco protoplanetário e todas as esquisitices que se manifestaram mais tarde não são geralmente explicadas por Júpiter. Disse que ele varreu as órbitas como um furacão, puxou o cinturão de asteroides que teria tornado a Terra, Marte e Vênus mais massivos e empurrou outros planetas para onde estão agora. No entanto, as simulações revelaram que essa versão simplesmente não se sustenta. Em 2022, o astrofísico Rajev D. e André Isidoro sugeriram um modelo alternativo no qual o disco protoplanetário do Sistema Solar era mais parecido com os anéis de Saturno. O disco protoplanetário do Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem de poeira e gás interestelar. Se você estivesse dentro dela, há 5 bilhões de anos, dificilmente veria qualquer matéria ao redor, alguns átomos por metro cúbico. Isso é praticamente nada. Os cientistas acreditam que ao longo de milhões de anos, essa nuvem rarefeita se aglomerou nas ondas de choque de cerca de 20 supernovas próximas. No entanto, realizar um disco tão distinto de anéis exigiria uma combinação completamente fora do comum de impulsos externos. E se as verdadeiras origens do Sistema Solar ainda são um mistério, imagine qual é o problema com os objetos maiores do universo. As origens de miríades de galáxias espalhadas pelo céu noturno têm sido um enigma perpétuo para os astrônomos. Quando, na década de 1930, Edwin Hubble calculou os parâmetros desta galáxia elíptica brilhante na constelação de Virgem, ele pensou que havia cometido um erro. Os resultados sugeriam que os trilhões de estrelas nela formavam uma esfera com um diâmetro de 5 milhões e meio de anos-luz. Descobriu-se que não houve erro. Esta enorme galáxia é, de fato, dezenas de vezes maior que a Via Láctea ou nossa vizinha Andrômeda. Mas como um monstro desses poderia se formar? E quando? Hubble acreditava que tais galáxias, com a estrutura elíptica primitiva, eram as mais antigas do universo. Afinal, suas estrelas estão entre as mais antigas e as mais fracas também. Por outro lado, as galáxias espirais mais refinadas, repletas de novas estrelas, como a Via Láctea, pareciam aos astrônomos as mais jovens. Até aí tudo bem, logicamente. No entanto, tentando confirmar essa conclusão, os seguidores de Hubble acabaram com dados paradoxais. A maioria das galáxias espirais acabou sendo tão antiga quanto 12 a 13 bilhões de anos. Em outras palavras, quase a mesma idade do próprio universo. Bem, as galáxias elípticas parecem não ter mais de 10 bilhões de anos, e algumas eram até 3 vezes mais jovens do que isso. A princípio, esse mistério confundiu os astrônomos, mas então eles marcaram galáxias espirais em interação como estas duas. Nós as vemos como eram há 9 bilhões de anos. A cauda brilhante na foto é um jato de gás que poderia ter formado 10 mil sóis se não fosse pela catastrófica fusão de galáxias que o empurrou para fora. Portanto, isso não deve resultar em nada além da galáxia elíptica escura e encolhida, embora ainda mais jovem que as galáxias espirais originais. Mas neste caso, de onde vieram essas duas? Este aglomerado globular
brilhante de 1.150.000 estrelas, Messier 2, surpreendeu os astrônomos quando descobriram sua idade. Tem pelo menos 13 bilhões de anos. Os números soam familiares, não é? Aparentemente, é um ancestral milagrosamente sobrevivente de galáxias espirais. Como a teoria sugere, apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang, tais aglomerados de estrelas começaram a colidir uns com os outros, formando objetos cada vez mais massivos. As simulações do supercomputador da NASA revelaram que, devido à maneira como o gás interestelar se comporta, qualquer globo desse tipo está fadado a se transformar em uma estrutura semelhante a um disco com braços espirais. No início de 2023, o telescópio espacial James Webb confirmou brilhantemente essa teoria com a foto da protogaláxia Sparkler de 9 bilhões de anos, que está formando aglomerados globulares em um disco bem diante de nossos olhos. Mas, enquanto buscavam a confirmação das teorias da evolução da galáxia no universo jovem, os cientistas se depararam com algo que realmente lança dúvidas sobre elas. As galáxias mais antigas, com os seus anéis formados, apareceram entre 200 e 400 milhões de anos após o Big Bang. Mas não será isso demasiadamente cedo para as galáxias terem anéis? E sempre que as coisas não batem certo na teoria da evolução das galáxias, os cientistas recorrem ao seu método favorito. Culpam a matéria negra invisível, que quase não interage com a matéria normal. No entanto, para que a sua matemática faça sentido, os cientistas precisam que a sua quantidade seja 5 vezes maior do que o número de estrelas observáveis nas galáxias. Este método já ajudou os astrofísicos a explicar por que é que as galáxias giram demasiadamente depressa sem uma força externa de contenção. Os seus braços teriam atravessado o espaço há muito tempo. Anéis maciços de matéria negra são muitas vezes maiores do que as galáxias observáveis. Mas, nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang, a matéria negra não era mais do que aglomerados isolados em torno de aglomerados estelares primordiais. Pode ser que nas primeiras centenas de milhões de anos as suas propriedades fossem um pouco diferentes, e foi isso que tornou possível a formação dos anéis galácticos mais cedo do que os cientistas previam. Mas ao fazer da matéria negra um ingrediente obrigatório na evolução das galáxias, acabaram por cair noutra armadilha. Mas pressupõem existirem muitos mais, e todas as simulações com matéria negra mostram, inevitavelmente, não dezenas, mas centenas desses satélites ligados a qualquer grande galáxia. Esta contradição é tão flagrante que os astrônomos até lhe deram um nome, e até agora, o problema das galáxias anãs não parece ter solução. As massas das estrelas que os constituem significam que quase não contêm matéria escura, que supõe existir de acordo com as teorias da informação das galáxias. Mas o que é ainda mais desconcertante para os cientistas é a origem dos objetos mais extremos do universo. Nunca seremos capazes de chegar ao início, desde que, claro, tenha havido um início em primeiro lugar. Então, o que você acha? Vivemos no primeiro universo ou em um de muitos? Será que estamos vivendo dentro de uma simulação? O espaço se parece exatamente com o que vemos quando fechamos os olhos. Esses e tantos outros questionamentos serão sempre feitos pela humanidade. Hoje, só quero que você deixe de lado os dogmas e os sincretismos religiosos e científicos e pense em tudo que é possível existir. Deixe seus pensamentos flutuarem na imensidão de possibilidades. Até a nossa próxima aventura. Obrigado por embarcar nessa jornada cósmica conosco. Vocês são a supernova que alimenta nosso canal. Sua presença é como um asteroide de pura energia. Deixe seu like como um rastro de poeira espacial.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para entrar na órbita dos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e juntos exploremos os mistérios do universo. Comentem abaixo suas dúvidas, teorias e sugestões de temas. Participem das nossas lives e façam perguntas para os nossos convidados. Juntos, vamos desvendar os segredos do cosmos. Até a próxima aventura espacial. Que a força esteja com vocês.